Você já ouviu os sussurros? Eles viajam com o vento. As histórias da bruxa de ferro. Dizem que ela caminha entre nós. Um espectro de vingança. Ela é mais que um mito. Ela é um aviso. Uma lembrança da escuridão que espreita no coração humano. Sua história não é para os fracos de coração. É uma história sussurrada ao redor de fogueiras bruxuleantes. Contada em voz baixa. Cada palavra causa arrepios na espinha. Você é corajoso o suficiente para ouvir a história dela? Nossa história começa séculos atrás, numa pequena vila europeia aninhada entre colinas verdejantes. A vida era simples então, mas o medo era um companheiro constante. Nesta vila, vivia uma mulher chamada Elara. Ela era a viúva do ferreiro, bela e ferozmente independente. Vivia uma vida solitária. Seu conhecimento de ervas e remédios a tornou uma pária. Os aldeões sussurravam sobre bruxaria. Elara era diferente. Ela era forte. Ela era desafiadora. E aos olhos dos ignorantes, ela era perigosa. O medo gera suspeita. A suspeita gera ódio. Logo, os aldeões acusaram Elara de bruxaria. Eles apontaram infortúnios, doenças e tempestades como sendo obra dela. Eles a chamaram de demônio, uma serva do diabo. O medo deles se transformou em um frenesi perigoso. Eles arrastaram Elara de sua casa. Eles a colocaram em julgamento. Um julgamento sem justiça, apenas terror cego. Os apelos de Elara caíram em ouvidos surdos. Suas negativas foram vistas como confissões. Ela estava presa, uma vítima da ignorância deles. Os aldeões condenaram Elara à morte. Eles acreditavam que ela era a causa de todas as suas desgraças, a fonte de suas misérias. A decisão foi unânime e implacável. Eles a arrastaram para o centro da vila, onde todos pudessem testemunhar o seu destino. O caminho era longo e doloroso, com cada passo ecoando a condenação. Para a forja do ferreiro, um lugar de trabalho árduo e suor. O som do martelo batendo no metal era constante, um lembrete da força e da resistência. O lugar onde o ferro encontrava o fogo, onde a transformação acontecia. O calor era intenso, quase insuportável, mas necessário para moldar o metal. Onde o espírito de seu marido ainda pairava, uma presença inquietante que todos podiam sentir. Ele havia sido um grande ferreiro, respeitado e temido. Eles a amarraram a uma estaca. Cercaram-na com lenha, preparando-se para o ato final. A multidão estava em silêncio, esperando o inevitável. Enquanto as chamas subiam, Elara fez uma promessa. Sua voz era firme, apesar da dor. Ela jurou que voltaria, que sua vingança seria terrível. Sua voz, um raspar arrepiante. Ela iria voltar. Ela teria sua vingança. Eles conheceriam sua fúria. As chamas a consumiram, mas sua determinação permaneceu, deixando para trás apenas cinzas e o eco arrepiante de sua promessa. A vila nunca mais seria a mesma, assombrada pela memória de Elara e sua promessa de vingança. Os anos se passaram. A vila foi reconstruída. A vida continuou. Mas a memória de Elara permaneceu. Uma história de fantasma sussurrada por mães para assustar seus filhos. Alguns dizem que o espírito de Elara nunca encontrou paz. Dizem que sua raiva e dor se fundiram com o ferro da forja de seu marido. Ela se tornou algo monstruoso, algo imparável. Ela se tornou a bruxa de ferro. Ao longo dos séculos, os sussurros se transformaram em avistamentos. Os moradores da vila contam histórias de encontros estranhos e inexplicáveis. Viajantes que passavam pela vila à noite falavam de uma figura apavorante, uma mulher de ferro, com uma presença que gelava a espinha. Seus olhos brilhavam com uma luz infernal, como se fossem janelas para o próprio submundo.
Dizem que ela assombra as matas que cercam a vila, vagando sem descanso, procurando algo ou alguém. O ar fica frio quando ela está por perto, uma frieza que penetra até os ossos e faz a pele arrepiar. O cheiro de ferro em brasa paira no ar, um odor metálico que anuncia sua chegada. Um aviso de sua presença, um sinal para os incautos se afastarem. Alguns dizem que ela busca vingança, uma alma atormentada que não encontrou paz. Outros, que ela está presa, condenada a vagar eternamente, para sempre ligada à terra amaldiçoada por sua morte, um destino cruel que a mantém entre o mundo dos vivos e dos mortos. A lenda da Bruxa de Ferro assombra a vila há gerações. É uma história que se infiltrou na própria estrutura de suas vidas. É uma presença palpável. As crianças crescem temendo a escuridão. Elas aprendem a ficar longe da mata. A Bruxa de Ferro é mais do que uma história para elas. Ela é parte de suas vidas. Um lembrete constante da escuridão que espreita além da luz da fogueira. O medo é um legado, passado de geração em geração. A história da Bruxa de Ferro é mais do que apenas uma história assustadora. É um reflexo de um capítulo sombrio da história humana. A caça às bruxas medieval, uma época em que o medo e a superstição reinavam supremos. Mulheres como Elara, diferentes, independentes, eram alvos fáceis. Elas foram rotuladas como bruxas, condenadas por seu conhecimento e força. Suas histórias são um lembrete arrepiante dos perigos da ignorância e da intolerância. A Bruxa de Ferro é um símbolo do sofrimento delas. A Bruxa de Ferro é real? Ela é uma manifestação de nossa culpa e medo coletivos? Ou ela é apenas uma história? Uma maneira de explicar o inexplicável? A verdade, como a própria Bruxa de Ferro, permanece indefinida, envolta em sombras e mistério. Alguns a descartam como mero folclore. Outros acreditam. Eles a viram com seus próprios olhos. Sentiram sua presença gélida. Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio. A lenda da Bruxa de Ferro serve como um lembrete arrepiante. Uma história que atravessa gerações, carregada de mistério e medo. Um lembrete do poder do medo, do perigo da ignorância e de como histórias podem moldar nossas vidas, e da força duradoura do espírito humano. Mesmo nas trevas, a coragem pode brilhar guiando-nos através do desconhecido. Ela é um símbolo de nossa capacidade para o bem e para o mal. Um reflexo de nossas escolhas e das consequências que elas trazem. Um conto de advertência sussurrado ao vento. Uma história que nos lembra de sermos cautelosos, mas também de sermos valentes. Então, da próxima vez que você se encontrar em um quarto escuro, pense na Bruxa de Ferro, pense no que ela representa, ou andando sozinho na mata. Escute com atenção. O silêncio pode ser mais revelador do que você imagina. Você pode ouvir o clangor do ferro, o som que ecoa através do tempo, carregando consigo a memória de sua lenda. O sussurro de um espírito vingativo. Um espírito que nunca foi verdadeiramente esquecido. A Bruxa de Ferro pode estar mais perto do que você pensa. Sempre presente, sempre observando. Um lembrete eterno de que algumas histórias nunca morrem. Já conhecia a história da Bruxa de Ferro? Deixe nos comentários, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo.